Paz de Cristo Jesus, você que está recebendo e, de certa forma, sendo alcançado por esse vídeo, por esse conteúdo. Estamos aqui mais uma vez. Eu me chamo Tiago Rodrigues, eu faço parte da equipe do blog do Encorajamento, da Juliana Maine. E mais uma vez estamos aqui para uma entrevista, né, sobre o projeto Dons a Serviço do Reino. E hoje vamos falar sobre missões. Estamos recebendo hoje aqui um convidado especial que vai abordar esse tema e, de certa forma, vai trazer para nós algum entendimento, alguma experiência sobre isso e concluir o objetivo que é esse projeto, que é despertar a gente em alguma área ministerial, em alguma área para o reino de Deus. E estamos recebendo hoje aqui o pastor Alex Cordeiro. Seja muito bem-vindo, pastor. O senhor já pode aí dizer para nós onde o senhor congrega, da onde se apresentar para nós, né? Da onde o senhor fala, estado, município, contar um pouquinho também da história de conversão, um pouquinho do início do Senhor. Pode ficar à vontade. Amém. Bom, graça e paz aí a todos que estão ouvindo e vendo, né? Tiago, obrigado pelo convite. Juliana também, é uma bênção em nossas vidas, né? É bênção para o reino de Deus. A vida da Juliana é preciosa para o reino e para tantas pessoas que têm sido alcançadas pela iniciativa dela, né? E prazer te conhecer, né, Tiago? Não te conhecia, estou te conhecendo agora. Amém. E você falou aí por mensagem. Bom, é, quem não me conhece não está perdendo muita coisa não, mas eu acho que a gente pode contribuir no reino de Deus. Meu nome é Alex, né? Eu sou de Campo Grande, no Rio de Janeiro, e nasci, né, e fui criado na Pedra de Guaratiba, até meus 13 anos, 14 anos mais ou menos. Depois eu me mudei para Campo Grande, mas minha vida era muito por Campo Grande, porque meu avô, minhas tias, todo mundo morava em Campo Grande. E cresci no bairro, indo para os bailes funks dos bairros, né? Antiga Megaton, Disque Mel, e aí saindo para os bailes com a galera toda pelo Rio de Janeiro todo, sem conhecer a Cristo. Né? E até os 16 anos eu já tinha aprontado um bocado, já tinha ofendido a Deus com meus pecados muitas vezes, e com 16 para 17 anos eu tive um encontro com Cristo, depois de uma briga com meu pai, e de estar pensando sobre a vida, sobre a minha realidade, tão novo, já usuário de drogas e com promessas de poder morrer. E eu pensava, cara, acho que eu não vou chegar nem aos 20 anos, vendo já alguns amigos sendo mortos. E esse pensamento me fez fazer uma oração no quintal de casa, sentado numa pedra e dizendo que se Deus existisse mesmo, como os crentes falavam, e pregavam na rua, que ele fizesse alguma coisa por mim, pela minha casa, pela minha família. Uma semana depois eu já estava indo na igreja fazer um teatro, convidado por um grupo de gente maluca, que Simone, Cláudio e a galera que me convidaram a fazer parte de um teatro, sendo ímpio, e participando ali. Essas reflexões continuaram, pensamentos, e depois eu fui no encontro de jovens, no quilômetro 32, e ali, na Igreja Evangélica Apostólica, eu entreguei minha vida a Cristo, né? E eu voltei de lá, congregando ali com os irmãos e participando, estando ali com eles. Me ensinaram a ir para a rua, para evangelizar, para pregar, levar comida, atender pessoas, abraçar mendigo na rua, de conversar com eles, de pregar o evangelho. Me envolveram muito nisso, dando significado à minha vida, né, à minha existência. E a missão me adotou, né? A missão, graças a Deus que eu pisei de forma certa no trilho da forma certa que deveria alguém gastar a sua vida, um cristão gastar a sua vida. Logo depois, sentindo a necessidade de ter um pastor, porque eu estava numa congregação dessa igreja e não tinha um pastor ali, alguns que iam visitar. Eu moro ali no Comari, perto da Estrada de Araquã, e aí eu fui visitar a Igreja Metodista Arleana, lá no Poço de Jacó, onde estava pregando o pastor Renato Neves. Nesse encontro, era do lado de fora da igreja, o culto, né? A igreja estava crescendo e já não tinha muito espaço para fazer na parte de baixo. E ali eu fui uma vez, duas, e acabei participando, me tornei membro. Falecido, né, Antônio Rodrigues, um presbítero da igreja, me iniciou no grupo de catecúmenos dos novos convertidos. Logo após ele me deixou dando aula ali, conheci o Sandro. O Sandro não permitiu que a chama missionária
se apagasse no meu coração. Antônio Menezes, um presbítero também que era do Poço de Jacó, me ensinou a pregar, assim, me deu oportunidade para pregar na congregação que tinha no Magaça, e eu comecei caminhando ali, indo ali, o presbitério da igreja, pastor Gessé, deixaram a porta aberta para servir a Deus, e aí começamos a caminhar e servir ao Senhor e aprender, né, estando com Ele. E o Antônio José, que era um presbítero da igreja também, me ensinou de verdade a amar e continuar amando, né, o evangelismo da igreja. E aí foi esse caminho de novo convertido e tentando aprender da fé. Tinha um irmãozão, que é o pastor André hoje, que sempre esteve caminhando comigo, e eu fui acompanhado, né, por essas pessoas que me iniciaram na igreja, na caminhada cristã. Depois eu saí, né, do poço e fui para a base missionária, onde é a AGMIL, a Agência Missionária Orleana, onde eu fui estudar. De lá fomos trabalhar com os índios pataxós, como prático. Voltamos e fomos para um projeto que tinha na Argentina, que era uma igreja que tinha, mas devido a problemas tinha praticamente terminado, e tivemos que iniciar um processo de plantação, né, onde já tinha existido uma igreja, e deixamos um campo missionário da Argentina para poder ir para o Chile. Mas na agência missionária eu conheci a Michele, foi minha amiga de turma, nos casamos. Aí em Petrópolis nasceu o Isaac, Ibrahim nasceu na Argentina, meu filho mais novo, e essa daí é um resumo de alguns anos. Mas eu sou o filho de Deus, amado por Deus, aceito por Ele, salvo por Ele. A minha identidade é essa, né? Eu sou filho amado de Jesus, filho amado de Deus, salvo em Jesus Cristo pela graça de Deus. A minha identidade é essa e não as coisas que eu faço, né? Mas se misturam no desenvolvimento da nossa vida, né? Glória a Não sei Deus. se eu respondi bem, mas é mais ou menos isso daí. Perfeito, já deu bastante material para a gente aqui. E o irmão falou sobre um pouco, né, de conhecer ali a missionária Michele, que a gente entrevistou também. Ela já contou também bastante coisa a respeito, né, dessa história. Mas, pastor Alex, o irmão também é pastor de igreja hoje, né? Mas hoje o nosso tema é missões. E o irmão já deu bastante pinceladas aí sobre como foi esse caminho até o entendimento da vocação ali para missões. Mas eu queria perguntar para o irmão especificamente onde foi o start, onde foi ali que o irmão despertou especificamente para isso, né? Para missões. E como é que foi esse início de caminhada, em estudos, em aprofundamento? Então, eu já me converti caminhando na realidade do evangelismo, né? E essas pessoas me ensinaram uma coisa: a finalidade da existência da igreja aqui, né, no mundo e da vida de um cristão é ele estar envolvido na mesma coisa do que Deus está fazendo. Deus está em missão. Todo filho de Deus, todo cristão, toda igreja, toda comunidade de fé, se ela não está envolvida na missão de Deus, ela está errada, ela está fazendo qualquer outra coisa menos o seu propósito. Todas as coisas que fazemos numa comunidade de fé, seja o cantar, o louvar, o dizimar, ofertar, discipular, tudo deve ser para a glória de Deus com um propósito final, que é o pregar o evangelho. Pessoas são cansadas, ensinamos o que Jesus ensinou para a gente, para ensinar para eles, é o copiar e colar, né? Não inventamos nada novo, pegamos o que Jesus ensinou, falamos e ensinamos para outras pessoas. E a finalidade de tudo isso é que pessoas possam adorar a Deus. Missão ainda é necessária porque em muitos lugares ainda não existe adoração ao Deus verdadeiro. E aí nós pregamos o evangelho para que haja adoração ao Cordeiro, né, de forma profética para a realidade final. Pessoas adorando ainda hoje no reino que já está, mas ainda não, né, é presente, mas ainda não é completo. Será na volta de Cristo, no seu governo total. E a gente ensina e prega por causa disso. Outra realidade é que se eu vivia sem propósito e não entendia muito bem o que eu deveria fazer na minha vida, eu entendi que se todo o propósito do cristão é glorificar a Deus e é pregar o evangelho para outros, não existia forma mais segura de eu caminhar na vontade de Deus do que estar fazendo a mesma coisa que ele está fazendo até hoje, desde do início, desde que Adão caiu, Deus está em missão para resgatar a humanidade até o dia de hoje.
Então, eu me envolvi com isso porque, primeiro, era o que Deus estava fazendo. Depois, foi porque eu achei significado para a minha existência na missão. A verdade é essa, né? A missão ressignificou a minha vida. Eu fui alcançado, ressignificou a minha vida, a minha história e o meu futuro. Então, todas as coisas que eu faço, né, e que eu faço até hoje, ela tem esse propósito: alcançar pessoas para Cristo, glorificar a Ele e fazer de tudo para que entre os não alcançados ainda o Evangelho chegue nesses lugares. Mas quando a gente entende isso, porque assim, cara, dentro da igreja nós podemos andar enganados, sem propósito. É por isso que muitos cristãos podem estar indo de domingo a domingo na igreja, né? Eu falo de domingo a domingo porque eu sou pastor, né, na Igreja do Calvário, aqui em Campo Grande, e a gente só tem reuniões domingo de manhã, domingo à noite, o grupo pequeno na semana, então não temos um monte de atividades. Mas alguém pode estar envolvido nas atividades da igreja e chegar no culto de domingo e se sentir vazio, perdido, e aquele sentimento de, cara, será que é só isso? Vir à igreja, voltar para casa, trabalhar, venho na igreja, vou no culto, adoro a Deus e volto para casa. Existe algo mais do que isso? Por uma dúvida que existe no coração de muitos cristãos e a dualidade que tem de minha vida ministerial ou espiritual e vida secular. E dividimos essa realidade de vida secular e vida espiritual. Esse é um dos grandes problemas, porque Deus não vê desse jeito. Hoje eu estou em missão em Campo Grande. E eu trabalho, eu desenvolvo trabalhos em casa. Então, isso faz parte da missão. Porque com as pessoas que eu convivo, onde o trabalho que eu desenvolvo pode abrir portas, eu estou ali como um missionário. E a gente a gente acaba separando as coisas, chegando ao ponto de eu só ser cristão, eu só desenvolver a minha vocação no ambiente da igreja. Aí prega-se muito no culto, prega-se muito nos púlpitos, canta-se muito dentro das igrejas, e existe pouca adoração e pregação fora da realidade da igreja. Então, as quatro paredes pode ser um cemitério de verdade para missionários. Muitas pessoas colocam que a África é cemitério de missionário, a Europa de hoje em dia é cemitério de missionário, mas já parou para pensar que muitas igrejas podem ser cemitérios de missionários? Missionários encerrados dentro de casa. E pode ser isso. Então, quando eu comecei a compreender essa dimensão toda da realidade da missão, o significado que ela me trouxe, a minha vida, a minha família, meu casamento envolvido no que Deus está fazendo, vivendo para a glória do nome dele, eu comecei a me preparar para isso. Então, desde o estudo teológico, missiológico e todas as coisas que eu tenho de habilidade servem ao propósito final, que é a missão. Se eu ganhar hoje 1 milhão de euros, né, eu já sei como gastar esse dinheiro. E todo ele vai para a missão. Então, Deus me sustenta para que eu desenvolva a missão aqui na Terra. Um trabalho que a gente tem, recebemos um salário porque é Deus usando alguém para financiar o meu ministério como missionário. Todo cristão deveria pensar desse jeito. O salário que você ganha é Deus te dando recursos e sustento para que você cumpra a sua missão enquanto você está vivendo aqui. Deus não vê a gente separado, somos completos nele, então tudo que fazemos deveria ser para a missão de Deus. E aí nós podemos, como cristãos, como igreja, estar levando pessoas para outro caminho, para outras realidades, e frustrando essas pessoas, porque na nossa vontade, no nosso planejamento e tudo, existe frustração. Mas agora, fazendo o que Deus quer que a gente faça, a vontade de Deus, isso não traz frustração. Nós vamos perceber cristãos orando e pedindo: Senhor, me ensine a fazer a sua vontade. Qual é a tua vontade para a minha vida? Eu, na maioria das vezes, não oro assim, porque eu sei que a vontade principal dele é que eu cumpra a missão. Então, como eu já sei a vontade dele para a igreja, a vontade dele para mim como discípulo de Jesus, eu não preciso orar por algumas coisas, e se eu tiver dúvida com relação à vocação, se você fizer o que Deus está fazendo, é seguro. Não precisa esperar algo novo, né? Algo extraordinário. Eu acho que falta isso, os cristãos se envolverem
com a obediência naquilo que Deus está fazendo, que Ele já mandou, e não ficar aguardando aquele chamado extraordinário, o anjo que desce e fala. Pegue a Bíblia, o que Ele já mandou fazer é só fazer, e você já está fazendo a vontade de Deus. É interessante ouvir o irmão, porque realmente é muito limitante pensar que missões é apenas um evento, né? Ou apenas um culto de missões, né? Como muitas pessoas levam, infelizmente, hoje em dia, essa questão. E aí a gente lembra que Jesus, ele nos convocou a uma missão, né? O ir de fazer discípulos, ensinando, pregando a todas as nações, a guardar aquilo que eu vos tenho dito, né? Isso é a missão de Cristo, isso é a missão para toda a igreja. É independente se você é pastor, se você é missionário, se você é diácono, presbítero, se você é obreiro, você está incluso também nessa conclamação, né? E é muito limitante pensar que muitas vezes a missão é levada como uma reunião, muitas vezes, ou apenas como um evento, né? Onde a gente vai sair para fazer só um evangelismo na rua. Isso é missão, né? Pode ser missão também, mas vai muito além disso. E falando sobre evangelismo, muita gente confunde, né, alguns termos. E aí eu queria, né, saber do irmão quais são as diferenças que tem e explicar também esses termos, né? Existe o termo missão, existe o termo ação social e existe o termo evangelismo. Quais são as diferenças, né? Quais são ali os enfoques e qual é o significado de cada termo desse? Eu acho que também isso daí traz confusão demais, às vezes, na cabeça das pessoas, né? O evangelismo cara, é uma ação da pregação do evangelho de forma pública e externa com o objetivo de alcançar quem não conhece. Então, eu saio com folheto, eu saio para a rua para poder ter a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. Então, todas as vezes que eu faço isso, eu estou levando o evangelho, né? Evangelizando, pregando e ensinando. Então, eu vou e levo a mensagem do outro lado da rua, no meu trabalho, numa esquina, no ar livre, no Uber, como um manicure, como um pedreiro, como um ajudante de pedreiro, um pintor. Eu levo o evangelho no alcance da minha existência aqui, né? Do outro lado da rua, no outro bairro, dentro dessa realidade, eu proclamo o evangelho. A gente associa sempre o evangelismo àquele evento que a igreja faz no domingo, depois da IBD, ou então em um ar livre. Se eu arrancar isso, e se eu tirar isso, e falar, nós não fazemos mais isso, como que agora deve se dar o evangelismo? No contato, relacionamento. A maioria das conversões acontece através de relacionamento, de pessoas que chegam a uma igreja ou ouvem o evangelho através de relacionamento. Se eu tiro o evento evangelismo, eu deixo a obrigação e o dever do cristão de evangelizar. Então, agora a igreja toda tem que fazer isso e não mais um grupo específico de pessoas ou aquele grupo de evangelista da igreja que costuma ser aí em torno de, no máximo, né, 10 pessoas que vão no domingo para poder fazer isso. Quando a gente pensa um pouco sobre missões, né, é quando nós vamos sair das fronteiras e contextos culturais, linguísticos. Nós podemos estar fazendo missões dentro do nosso próprio país. Eu posso trabalhar com missões, às vezes, até dentro da minha própria cidade. Porque se eu olho para a realidade de Campo Grande, né, e a gente pega os grupos étnicos urbanos que existem na realidade de Campo Grande, eu tenho que me contextualizar e aprender muito sobre eles. Não é contexto transcultural, mas existe barreira de costumes e cultura daquele grupo específico. Eu posso também estar desenvolvendo missão transcultural sem sair até de Campo Grande. Eu posso pegar os equatorianos e refugiados que já estão vivendo na nossa realidade de Zona Oeste e estar proclamando o evangelho para eles. Eu posso estar ali desenvolvendo missão transcultural sem ter saído do bairro, né? E imagina a cidade. Nós podemos também estar fazendo missões olhando para as realidades dos segmentos dentro do próprio Brasil. A gente pode pegar os surdos, é um povo que precisa ser alcançado. Tem poucas pessoas trabalhando com eles e o número é grande. Eu posso pegar e dirigir a minha vida aos pobres dos pobres.
Uma coisa é você levar uma cesta para alguém que tem fome durante uma semana ou 15 dias, e outra para quem não tem nada nunca, né? Um pobre dos pobres. Eu posso olhar a realidade dos ricos e dos ricos dentro do Brasil, dentro do Rio de Janeiro, e tentar alcançar essas pessoas também. Então, a possibilidade de fazer missões aqui é grande, mas também tem a realidade do transcultural. Então, se eu planejo hoje e quero me envolver em algo grandioso no contexto transcultural, eu preciso olhar para os povos não cansados, aí os 7 mil povos não cansados no mundo e as barreiras sociais, culturais, linguísticas que existem para poder chegar até esses lugares, e aí eu vou fazer missões. Então, o evangelismo, por causa dos eventos de evangelismo, acabou que ficou para um grupo específico de pessoas. Nem os missionários, nem os evangelistas são o grupo escolhido de Deus para fazer algo muito difícil. Todos nós deveríamos ter essa mentalidade missionária, evangelística e missional. E aí nós viveríamos uma vida de verdade com propósito. Então, quando a gente pega basicamente evangelismo e missões, separaríamos por contextos de ser transcultural, né, uma abrangência transcultural, e o outro ser muito mais urbano. Quando Filipe vai para Samaria, ele ainda está perto, está num contexto ainda muito próximo da realidade de Jerusalém, mas não é Jerusalém. O apóstolo Paulo já vai transpondo barreiras nacionais, culturais. Agora, quando você olha para o próprio Jesus, Jesus atingiu os enfermos, lunáticos e endemoniados. Ele chegou até a realidade política, de estar de forma social, falando de problemas políticos, da realidade por isso que o pessoal confunde, né? Jesus é de esquerda ou de direita, né? Isso estava longe da pauta de Jesus. Mas ele chegava lá, ele falava que não era para ninguém pegar as coisas de ninguém, mas ele falava que a gente tem que cuidar também dos pobres. Então ele vai tocando várias áreas da sociedade, ele prega para grego, romano, samaritano, ele alcança essas pessoas em 3 anos aí de ministério, 3 anos e pouquinho de ministério. Ele tem um ministério transcultural, urbano, se envolve nos males da sociedade e ele está mostrando isso para os discípulos e eles devem fazer a mesma coisa. Então nós podemos estar dentro da nossa realidade, envolvido com o que Deus está fazendo e ter horas de estar confundindo entre se estamos sendo evangelistas urbanos ou transcultural na realidade do nosso Brasil hoje, com essa realidade dos refugiados. E é um privilégio ter os refugiados aqui, porque alguns deles, talvez, nós nunca teríamos oportunidade de alcançá-los nos países deles. Eu separo basicamente dessas duas formas. Amém. E como o irmão já está falando sobre esse tema, né, sobre missões transculturais e missões urbanas, explica para a gente aí um pouquinho o que são missões urbanas, o que são missões transculturais. Eu acho que já deu para entender um pouco, mas pode aprofundar mais um pouco para a gente. Missões urbanas, né, é feita no contexto urbano. E quando a gente fala de missão urbana, a gente não está falando simplesmente de você chegar e ir com folheto para a rua. Não é simplesmente isso. Se a gente pensar como organização, como igreja, deveríamos pensar o bairro, porque assim, eu não sou um pastor de uma igreja local só. Eu sou um pastor de um bairro. Eu tenho um bairro diante de mim que eu oro, que eu tenho que me preocupar com suas realidades. Olhando para esse bairro de forma macro, né, e um olhar mais de subir para um monte e olhar para baixo e estar olhando toda a realidade, né? Ou lançar um drone para o ar, que hoje a gente tem essa oportunidade, e olhar de cima todas as realidades, eu vou ver que essa missão urbana precisa de verdade de estratégia, de visão e de cuidado. Não é só sair. Eu posso sair hoje aqui em Campo Grande, sexta-feira à noite, sábado, e eu vou encontrar várias realidades numa rua só. Eu vou encontrar os pagodeiros, os funkeiros, eu vou encontrar várias realidades de linguagem, de conversa, de entendimento. E quando eu chegar com a mensagem para esse pessoal, eu não vou conseguir comunicar a mensagem com todos os grupos se eu não planejar e pensar isso. Então, a missão urbana é feita no nosso contexto onde nós estamos.
eu vou falar aqui, né, Campo Grande e Rio de Janeiro. Esse é o meu contexto. Mas quando eu olho para o contexto de Campo Grande, nós estamos falando aí de 400 mil pessoas, né? Eu não lembro, eu não sei se já saiu o último censo de quantas pessoas que estavam, né? Esse cálculo é um cálculo um pouco antigo, mas deve estar beirando por aí, ou se passou mais um pouquinho com a galera que veio. Petrópolis não tinha 300 mil pessoas, cidade. Aqui é um bairro cidade. Quando eu olho para essa realidade, eu vou ver vários tipos de contextos. Eu tenho um contexto, pegando a Cachamorra, um contexto de que quem está indo para o recreio para o lado direito, urbano, mais casas, mais gente aglomerada, mais festeiro. Aí eu pego a Cachamorra para o lado de cá, para o lado esquerdo, e olho para um contexto mais rural, gente morando em cima do morro do Rio da Prata, é, o pessoal mais idoso, o pessoal mais tranquilo, que quer tranquilidade. Parece uma faixa de Gaza dividindo duas realidades do bairro. E aí, dentro desse contexto, eu ainda vou ver outros tipos de realidades. Eu tenho a juventude, eu tenho o pessoal mais velho, e no meio dessa realidade eu tenho um número de desviados enorme em Campo Grande, filhos de muitos crentes que estão decepcionados, não querem voltar para a igreja. Eu tenho um bairro muito religioso, com muitas igrejas evangélicas, que não se encontram, não conversam, não tem bate-papo entre elas. Eu vou ver toda essa realidade e aí eu vou encontrar o meu público, o público que eu estou trabalhando. Quando a gente olha dessa forma, e eu vou para a rua para pregar o evangelho, eu vou como um missionário de verdade. Porque eu vou alcançar, e talvez eu tenha sido chamado para alcançar um grupo específico do bairro. Talvez Deus tenha me chamado para cuidar só dos idosos, que têm sido abandonados por muitos filhos que têm saído do bairro ou simplesmente estão de verdade deixando. A quantidade de idosos é muito grande. E, de repente, Deus pode me chamar para pregar o evangelho para esse grupo do bairro. Nós temos uma juventude enorme, muito envolvida já com várias outras realidades que precisa ser alcançada. Então, eu olho para a missão urbana, não posso olhar simplesmente de pegar folheto e ir para a rua. Eu preciso olhar para todo o contexto histórico, contexto cultural, preciso olhar para tudo isso para que a minha mensagem, para que a mensagem do Evangelho possa ser comunicada de verdade com essas pessoas. A comunicação cultural entre o Evangelho e a sociedade precisa ser pensada. E aí entra a realidade da contextualização. Eu estou voltando para Campo Grande, depois de alguns anos, né? Eu saí daqui em 2003, voltei algumas vezes e fiquei 3 anos quando eu casei, mais ou menos. Voltei, fui morar em outra cidade de novo. Depois de um tempo de 5 anos fora, voltei, fiquei mais um ano, acho que aqui, ou 6 meses, e aí fui para outro lugar. Então, eu nunca parei para poder pensar. Quando a gente veio para plantar a igreja, que não é só plantar a igreja, né? A gente já trabalha em Campo Grande tem 9 anos, com a missão TFC, com Trilha Radical, com tudo isso. E eu voltei como missionário, não mais como um filho da terra. Eu voltei para Campo Grande de verdade, em missão. E aí fizemos estudo de toda essa realidade, questão econômica, social, mudanças. Um exemplo, o túnel, e esse túnel novo que está fazendo agora em Campo Grande, essa obra nova, a gente já tinha isso tudo em mente, né? Quando você começa a estudar o bairro, você começa a ver as questões também que vão ser mudadas e que está lá na prefeitura, às vezes ninguém sabe. Só que essas mudanças geram transtornos e outros tipos de mudança para o bairro inteiro. E aí a gente volta em missão, a gente olha para isso e uma das coisas que a gente menos faz em Campo Grande é dar folheto para os outros. Porque a gente faz isso de forma mais proposital, nas academias, praças. Tem gente chegando na igreja, um vai ser batizado dia 24 agora, que foi alcançado numa praça com um grupo de pessoas que foram malhar na praça. Algumas academias, nós temos gente específica lá, à disposição do pessoal para pregar o evangelho. Então, uma das coisas que a gente menos faz em Campo Grande é
de verdade dar folheto. Todo o nosso envolvimento é com relacionamento, sentar, tomar café, bater papo, convidar, ir na casa, conversar, e sem demonstração nenhuma que a gente quer que essa pessoa vá para a nossa igreja, que ela vá para outra. Mas a gente está à disposição como missionários no bairro. A realidade urbana é essa, e eu acho que todo lugar, todo líder, todo pastor deveria pensar e fazer desse jeito, porque ele estaria alcançando um número muito maior de pessoas e todas as esferas do bairro dele, da sociedade dele, educacional, social, cultural, ele estaria alcançando isso. E a transcultural é todo o empenho que a gente faz como cristão, tendo em mente a realidade de que existem pessoas ainda que não têm um versículo da Bíblia na sua língua, que não conhece, nunca conheceu um seguidor de Jesus, ou então lugares que tem até um ou dois cristãos, mas não podem falar, então não é suficiente para alcançar aquele povo, um grupo que não tem força para poder alcançar. São lugares extremos, proibidos, e que requer de quem está indo para lá uma renúncia total da vida, né? Porque pode morrer, ser preso. E então toda a ação nossa que nós fazemos. Aí quando a gente olha para a realidade do que a igreja pode fazer, nós éramos até um pouco tempo atrás a terceira maior igreja do mundo, a igreja brasileira. Nós temos hoje 9 vezes aí a possibilidade de alcançar financeiramente com gente os povos não alcançados. A gente tem muita possibilidade, riqueza, nós temos crentes, nós temos tudo para alcançar os não alcançados e os que estão perto de nós. Então, eu não preciso simplesmente ir para aprender uma língua, eu tenho que me envolver completamente. Né? As igrejas brasileiras se envolvem muito pouco com povos não alcançados, porque tem a visão de ir em lugares que dá para plantar uma igreja sua, né, com a sua placa. E aí os povos não alcançados você não tem como fazer isso. E aí acaba tendo pouco investimento e se investe mais onde é possível tirar foto e dizer que nós estamos lá. Então, a missão transcultural é feita especificamente em lugares onde Cristo ainda não é conhecido. Essa é a ideia, esse é o propósito. Mas a gente não está dizendo que quem está na Argentina, no Paraguai, em algum lugar desse, não está fazendo missão transcultural. Mas a maior prioridade é onde Cristo ainda não é conhecido. E aí a gente tem hoje aí 7 mil povos que ainda não conhecem o Evangelho, que precisam de Jesus, né? Amém. Pastor Alex, o que é as portas abertas? Portas Abertas é uma missão, né, fundada aí pelo irmão André, o famoso irmão André, faleceu tem pouco tempo, que ele sendo despertado pelo Senhor, na época ainda da cortina de ferro, do muro, né, de Berlim, tudo isso, ele entrava nesses lugares contrabandeando Bíblias. Ele era o chamado contrabandista de Deus, né? Tem a famosa história do Fusquinha, que ele entrava com Bíblia no Fusca e as pessoas olhavam, viam um tomate e entrava. E a Portas Abertas hoje dá suporte, apoio à igreja perseguida ou à igreja sofredora. Eles entram em lugares e dão suporte de treinamento, suporte jurídico, também alimentação e tudo isso, e eles são aqueles que apoiam e dão suporte até mesmo missionários que estão nesses lugares. Eles não treinam missionários para serem tradutores de Bíblia e tudo isso, eles dão suporte à igreja que está sofrendo nesses lugares de forma específica. Né? Amém. E o que significa a janela 10x40? É um termo aí bem falado, né, nas missões. Eu queria que o irmão explicasse para nós e para aqueles que estão nos ouvindo. A forma, acho que mais prática, né, de ensinar a janela 1040, e hoje existem outras janelas, você vai pegar, né, um paralelo no mapa e você vai pegar e vai ver os extremos ali, né? Que você vai pegar, principalmente pegando Ásia, África, né? E lugares onde existe maior resistência ao Evangelho, onde existe o maior número de povos não alcançados, porque parece bobeira, né? Mas a África
não é um país, né? É um continente. Eu falo isso, parece bobeira, mas é a realidade. Muita gente fala assim, eu quero ir como missionário para o país da África, né? A África tem mais de 50 países, né, na África. E não é é um continente, com vários países, com várias realidades. Então, quando a gente olha para a África, aí você vai e pensa assim, vamos botar aí o Sudão, Congo, Nigéria, dentro desse país ainda tem vários outros grupos étnicos. É a gente olhar para o Brasil e ver que nós temos tribos indígenas, nós temos ciganos, nós temos vários contextos assim. Mas a África, de forma específica, tem vários pequenos reinos ali dentro que são essas etnias, são essas tribos pequenas que têm seus príncipes, seu líder. Então, é enorme o desafio ali dentro. A gente olha para a Ásia, a gente vê outra realidade também muito parecida. A gente vai olhar para a Índia, a gente vai olhar para a China, a gente vai olhar para a Coreia do Norte e ver essas resistências e a dificuldade de alcançar esses grupos. Hoje, na realidade também, já dentro também da janela 1040, né, um pouco diferente, né? Às vezes é melhor mostrar, né, que fica mais visual, mas a gente já tem chamada a janela verde, alguns chamam de janela verde, mas são povos da floresta. Que a gente não só tem gente da floresta no Brasil, né? A gente pega na Tailândia esses lugares, a gente vai ver que tem povos da floresta, né? A janela verde é por isso, porque tem lá esses grupos étnicos não alcançados dentro das florestas, como nós temos grupos da floresta amazônica que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Então, quando a gente olha para essa realidade da janela, que já tem uma dimensão muito maior do que simplesmente essa janela da resistência, o cinturão da resistência, a gente olha outros aspectos que os missiólogos têm desenvolvido para onde a gente precisa olhar e alcançar esses povos também. Amém. Nessa perspectiva de missões, pastor Alex, existe alguma idade, na visão do irmão, né, existe alguma idade inicial ou final para se começar a investir em missões? Eu acho que desde quando você nasce. É brincadeira, né, sobre desde que você nasce, mas desde que você nasceu de novo, né? Você nasceu de novo, esse é o tempo certo. Nasceu de novo é o tempo certo. Cara, eu tenho alguns pensamentos em relação a isso, né? Alguém que se diz nascido de novo e tem 20 anos de igreja e não tem amor e não sente a dor e não tem disposição nenhuma para obedecer o que Jesus mandou a gente fazer, eu duvido às vezes até da conversão dessa pessoa. E é sério, porque assim, não é uma ordem a ser obedecida, não é opcional. A grande comissão não é uma opção, não é opcional, é uma ordem. Ela tem que ser obedecida. Como isso será feito, Deus usa cada um com suas particularidades, né? A pessoa não tem que fazer como eu faço, como um outro missionário faz. Mas desde que você nasceu de novo, está sobre a sua vida esse mandato bíblico, essa ordem bíblica de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho. E então eu posso ter nascido de novo com 13 anos, 12 anos, e tive um encontro com Jesus, e isso despertou o meu coração. Se essa pessoa que teve encontro com Jesus aprendeu o evangelho de forma correta, uma das primeiras coisas que ele deve aprender, ele deve amar a Deus, honrar a Deus, ele deve amar o seu próximo, mas ele deve ensinar os outros. O novo nascimento gera em nós o desejo de comunicar os outros, gera em nós o desejo de iluminar os corações em trevas. O que acontece com a samaritana é que ela é iluminada pela presença de Jesus, ela automaticamente volta para a cidade e chega lá e diz, tem alguém que falou, pode ser ele o Messias. Ela leva essas pessoas até Jesus, Jesus fica na cidade e eles falam uma coisa para ela que é muito interessante, olha, nós chegamos aqui por causa de você. Mas agora nós ouvimos e nós vimos
Agora nós tivemos a nossa experiência, já não é mais pelo que você disse. Ele é um gadareno, ele tem um encontro com Cristo, ele é liberto dos demônios, e uma das coisas que ele quis fazer logo, eu quero andar com você, eu quero estar próximo de você. Essa é uma das primeiras coisas que o novo nascimento gera em nós. O desejo de estar onde Jesus está e de estar com ele. A segunda coisa que ele deve gerar é o desejo de estar nos lugares onde as pessoas precisam ser alcançadas. Jesus fala para ele assim, não, volta para os seus e conta o que eu fiz. O gadareno volta para Decápolis, né, essa junção de 10 cidades, e ele está lá, cara, contando para todo mundo o que Jesus fez na vida dele sem ter ido para o seminário. Se a pessoa não tiver isso no coração, o desejo de comunicar o evangelho, com um novo convertido, com um cristão, nunca teve, eu não acredito que ele vai comunicar isso em lugar nenhum. E isso é uma das primeiras coisas que eu avalio quando alguém quer ir para o campo missionário. Senão ele só vai morar em outro país, cara. Então, quando começa a obedecer à ordem de Jesus? Assim que você nasceu de novo. Então, não importa a idade. Você pode ter tido um encontro com Jesus novo ou velho, e aí não importa. Se você tem 90 anos de idade, sabe que talvez você vai durar só mais um. Morra para a glória de Deus. Vai para dentro do asilo, mora lá dentro e prega o evangelho para os velhinhos lá antes de você morrer. Que seja a última coisa que você vai fazer na sua vida. Você é novo, antes de se perder no desejo de ser alguém, no desejo de ser um profissional super reconhecido, de ganhar muito dinheiro. Perca a sua vida para Jesus primeiro. E aí a profissão, o dinheiro ou a fama, se tiver, servirá para que o Cordeiro de Jesus seja conhecido em qualquer lugar. Eu não sou contra ninguém ser conhecido, ter muito dinheiro e ser um super profissional. Se isso honra Jesus e comunica a notícia de que ele morreu e ressuscitou dos mortos e de que ele é o Salvador dos homens, meu irmão, que seja para a glória de Deus em qualquer lugar. A gente não pode ficar esperando. Eu conheço irmãos que estão aguardando o momento certo para obedecerem a Jesus. Eu tive pessoas que me levaram para a igreja e estão até hoje aguardando isso. Eu encontrei com um esses dias aqui, em Campo Grande, e ele frustrado e ele dizia, cara, eu tinha um chamado. E eu disse, não, cara, você tem, e um dia tu vai ter que dar conta disso. Você só desobedeceu. A gente não perde o chamado para pregar o evangelho. É ordem sobre os ombros de todo cristão. O que a gente vai dar conta naquele dia é que alguns órfãos não foram visitados, alguns presos não foram visitados, alguns famintos não foram alimentados. E aí, porque não fizemos isso aos pequeninos de Jesus, ele vai dizer para nós que não nos conhece. Olha como isso é sério. Eu não quero gerar polêmica, mas alguém que não quer fazer isso, alguém que não prega o evangelho, alguém que não vai para a guerra para fazer aquilo que Jesus está fazendo. Rapaz, já pensou na possibilidade de você não ser salvo por causa disso? Eu acho que teríamos mais evangelistas na rua. Eu estou aqui levantando uma suposição, não estou criando uma teologia em cima disso, mas é o meu mundo de Bob pensando nessas coisas, né? Mas seria muito preocupante chegar lá só porque eu desobedeci. Eu não vou poder entrar no reino dos céus. Então não existe o momento certo é agora. Não existe quando você vai estar preparado para fazer. Comece a fazer agora. Você não precisa conhecer toda a realidade e verdade. Fala o que Jesus fez na sua vida. E aí você tem que aprender para depois comunicar de forma certa. Então, o tempo certo de fazer é assim que você nasceu de novo. E aí não importa a idade. Glória a Deus. Eu concordo muito com isso. E o irmão falou aqui a respeito de que uma pessoa que ainda não tem esse sentimento ou esse despertamento, né, do Espírito, vindo do Espírito, após o novo nascimento, ele vai estar indo para uma outra localidade somente para morar mesmo, e ele não vai estar sendo útil ali como embaixador do reino.
E a gente vê em muitas igrejas essa realidade, muitas pessoas que se dizem chamadas para as missões, se dizem vocacionadas, e geralmente essas pessoas elas se dizem vocacionadas para outros estados, para outros países, né? Mas, porém, nem nas suas próprias igrejas locais elas servem. Eu queria saber o que o pastor pensa sobre isso. E me veio à mente aqui, né, a tradição que muitas igrejas têm, né? A pessoa é consagrada missionária e a pessoa ela ganha uma cadeira. E a missão da pessoa é na cadeira. E aí a gente, claro, uma brincadeira, mas uma triste brincadeira, é um missionário da cadeira, um missionário de cadeira, né? Apenas para uma posição dentro de uma igreja, dentro de um local ali onde os irmãos se reúnem. Mas eu queria saber o que o pastor pensa sobre essa infeliz, né, realidade que existe muito. Então, isso é problema bíblico, né? Na verdade, é um problema bíblico. Se você parar e pensar, a gente começa errado já com todos os outros elementos de cargo, ou seja lá o que for, dentro da igreja. Primeiro, né? Quem valida e quem reconhece o ministério de uma pessoa é a igreja local dele. Quem reconhece e sabe que aquela pessoa foi chamada é a igreja local. Então, tem gente que sai por aí sem ter igreja, sem ter ninguém, e fala: não, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou missionário, e Deus falou comigo e acabou. Vai para um monte, joga azeite na cabeça e se autoconsagra e vai embora. Isso não serve de nada. Isso não serve de nada. Então, quando a gente olha, primeiro, eu acho que é um problema bíblico. Primeiro quem valida a nossa vocação é a igreja local que reconhece. Que reconhece. Vê que nós estamos ali. Não adianta também, assim, eu estou aqui sentado no banco 1000 anos e ninguém me reconhece. É claro que não, pô. Você não está servindo. Então, quando você está servindo, as pessoas vão olhar e vão ver e vão identificar. Primeiro é esse. Outro problema cara, a gente escolhe presbíteros sem padrão bíblico. Eu conheci presbíteros na minha caminhada que não gostam de ensinar, não deveria ser presbítero. Que não são hospitaleiros, não deveria ser presbítero. Que não cuidam bem da sua casa, não deveriam ser presbíteros. Que não gostam de pregar, não deveriam ser presbíteros. Que não era exemplo para a comunidade de fé, nem para os que estão de fora, não deveria ser um presbítero. Só que ele tem tempo de igreja, já está muito tempo com um diácono, com um evangelista, dependendo da igreja que for, e aí vão lá e botam o nome dele e os outros aceitam, pô, porque o cara está lá há 1000 anos, é um dinossauro, vamos honrar ele. Não é honrar alguém, é um mal para a igreja local. Botar alguém que não preenche os requisitos bíblicos é desonrar a Deus, colocando alguém que vai ser um problema para a igreja de Jesus. E aí eu estou falando de pastores também. Né? O presbítero e pastor é a mesma coisa. Então você tem pastores que são escolhidos e eleitos por qualquer outra coisa, menos pelos princípios bíblicos. Eu conheço líderes, eu conheço muita gente mesmo, não é só de uma igreja, uma denominação, não. Eu trabalho com muitos pastores. Eu conheço alguns que odeiam a ideia de receber gente, não gosta de conviver com gente. Não deveria ser um pastor. O pastor deve ser hospitaleiro. Eu não estou falando de ter gente na sua casa o dia inteiro, mas saber receber bem e cuidar daqueles que Deus traz até ele. Então, olha só, se a gente tem problema para escolher o pastor e um presbítero, a gente já tem problema para escolher todo mundo. E aí um missionário, na Bíblia, né? Olha que interessante, né? Onde está na Bíblia consagrar alguém a missionário? A gente tem alguma ordem bíblica para ordenar uma mulher, um homem a missionário? A gente trata ministério, dons e vocação, tudo como se fosse um cargo, né? Então, Deus não mandou todo mundo ser missionário, ir e pregar? Não mandou todo mundo ser evangelista, ir e pregar? Então, a gente deve olhar de forma bíblica e entender o porquê fazemos isso. Por que nomeamos ou consagramos e damos o nome de missionário para alguém que não vai para lugar nenhum para o evangelho? Que vai ficar sentado lá no púlpito? Por problema bíblico.
quando a gente não deveria fazer isso. A gente ir lá e colocar. Então, essas pessoas que têm um título, né, de missionário, um pouco tempo, né? Eu não me apresento como pastor para ninguém, que eu convivo. Uma pessoa tá, não, porque eu sou missionária, eu tenho minha carteirinha há muitos anos e não sei o que, eu sou obreiro da igreja, uma irmã, numa situação, eu tava de bermuda, camiseta, meu tênis, vi lá, e aí eu fiz uma pergunta básica. E a senhora faz missão onde? Não, eu fui numa viagem missionária no Vale do Jequitinhonha e tá. Eu falei, viagem igual a essa, o pessoal da LBV faz também, pô. Onde que é? Não, na minha igreja eu sou. Eu falei, então, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Pelo contrário, tá pegando um cargo, tá usando aí para poder ficar aí. Mas como eu falei, não, eu sou pastor, já fui missionário, sou missionário ainda, e a senhora não seria missionária na minha igreja, porque não preenche os requisitos bíblicos nem para ser alguém que vai para o outro lado pregar o evangelho. Então, o grande problema não é só com o missionário, é com tudo. E quando a gente tem um problema com toda a realidade, eu vou consagrar apóstolo, eu vou consagrar anjo, arcanjo e tudo. Eu acredito que existem apóstolos, não igual os apóstolos do tempo de Jesus, e nem que tem que receber título a ser consagrado apóstolo. Aqueles que são enviados, que têm visão apostólica, que são desbravadores, que são plantadores de igreja, que são gente com vocação apostólica, existe mulheres que são muito mais pastoras do que os homens que têm um título de pastoras, vocação pastoral, que pode qualquer outro irmão na igreja ter vocação para o pastoreio e cuidado sem ter um título também de pastor. A gente vai dando a nomenclatura e dando posição e botando em cadeiras, e no final a gente tem uma confusão bíblica enorme de pessoas tendo um anseio de ser missionário só porque quando for missionário vai sentar no púlpito da igreja. Mas não é missionário de fato, não serve de fato. E aí é um problema bíblico, né? Então, o que vai gerar é confusão na igreja local, vai se tornar um cargo de posição, quem almejar aquilo vai almejar só por causa disso, e aí no final vai ser uma troca de cadeira e ninguém foi a lugar nenhum pregar o evangelho. Muito complicado. Pastor, muitos se sentem movidos, né, pelas missões, porém tem aquela insegurança de sair da zona de conforto, né? Mas na opinião do pastor, o senhor acha que Deus, né, chama pessoas específicas para ir para o campo e outras para ficarem apoiando os missionários que já estão no campo? O senhor acha que Deus tem essa forma? Eu acho que na missão todos são chamados, e as atuações às vezes mudam, até na vida de quem foi. Mas todos eles têm que fazer as três coisas que todo mundo fala, né? O problema é a justificativa, cara. É assim, se eu falar que missão se faz indo, ou orando, ou contribuindo, né? É muito falado isso. Missões se faz indo, orando, ou então você contribuindo. Então pode ser um desse jeito. Eu fui. Eu posso deixar de orar e de contribuir? Não. Eu fui lá para os povos não cansados. Eu fui para lá. Mas eu tenho que continuar orando também pelos outros missionários. Eu tenho que continuar orando por quem está em outro lugar. E eu também tenho que contribuir, cara. Missionário que não envolve os seus recursos na missão é meio complicado. Então, eu fui, mas eu tenho que orar e eu também tenho que contribuir. Desde que nós nos envolvemos com a missão, que eu estou na missão, eu faço as três coisas até hoje. Eu vou para todo lugar que Jesus manda eu ir, eu continuo orando pela missão, orando por vocacionado, por mais obreiros, e eu continuo contribuindo na vida dos missionários. E então não mudou. Quando eu separo e dou a possibilidade de alguém ser missionário só mandando dinheiro, eu posso criar um problema, porque esse cara acha que ele já está fazendo totalmente a parte dele, e aí ele também não prega nem para o vizinho, ele não prega nem para o amigo de trabalho. Então, todo cristão é chamado para ir,
é chamado para orar e é chamado para contribuir. Todos devem fazer isso. Agora, dentre nós, alguns podem ser chamados para ir para o outro lado da rua. E outros podem ser chamados, convocados, para ir em missão para outro país, para outro canto, para outra cidade, outro estado. Mas todos nós vamos estar fazendo o mesmo trabalho, orando, indo e contribuindo. Porque, assim, não é opcional deixar de ir. Porque ele disse ide, mas não foi para um grupo, foi para todo mundo. Então, não é opcional, todos têm que ir. Mas talvez eu tenha que ir para mais longe. E talvez os outros vá para mais perto. Todos devem orar invocando o reino de Deus, que venha o seu reino, e todos devem orar pelos obreiros, e todos devem orar para que Deus possa enviar mais obreiros. E todos os recursos dados por Deus para um cristão, parte dele é para o nosso sustento, para o nosso cuidado, da família e de tudo isso, e parte dele é para a expansão do reino de Deus. Então, nós estamos envolvidos com as três coisas nos lugares onde estamos, financiando o movimento do reino de Deus em todo o mundo, financiando a pregação do evangelho, e aí a gente fazendo isso de várias formas. Entende como que algumas coisas que a gente vai falando, que é bonita, que é legal, vai gerando problemas e confusão na cabeça, na mente. Aí é por isso que eu vou me encontrar com gente e falar assim, cara, é muito lindo ser missionário, mas a minha parte eu faço mandando dinheiro. Aí eu sempre pergunto, mas você desenvolve a tua vocação e a tua obediência ao ID em algum outro lugar? Não, eu mando recurso para o missionário. Você não está pagando alguém para fazer teu trabalho, né? As pessoas confundem isso. Você está pagando alguém para... Eu estou pagando alguém, um substituto para fazer o meu trabalho. Jesus não vai olhar desse jeito. Ele não vai levar em conta, tu nunca obedeceu o ID, mas você pagou alguém para ir, você mandou alguém no seu lugar. Não é simples assim, porque nossa vida é inteira para Deus. Nós somos completos nele, nós somos integrais. Ou o evangelho está penetrado na vida. Agora, se a gente reparticionar e dizer aqui o evangelho entra, aqui não. O evangelho se mete na minha vida espiritual, mas na minha vida como empresário, patrão, pai, mãe, ele não deve se meter. Como eu gasto meu dinheiro, como eu me relaciono com as pessoas. Não, o evangelho deve entrar e penetrar todas as áreas da vida. E é tudo do Cordeiro de Jesus. Olha uma coisa muito preocupante. Depois do dilúvio, o povo recebe uma ordem. Vão e multipliquem. Vocês devem se multiplicar e encher a terra. Essa era a ordem. Vamos por aí, cara. Vai fazendo filho, se multiplique. Nisso iam ser formadas pequenas famílias, pequenas etnias, com a mesma língua, mas iam, com o tempo, você ia ter pequenas famílias em cada lugar, que iam se transformar em cidades e tudo isso. E aí o povo que Deus mandou ir, vão criando lugares, cidades, mas eles resolvem fazer uma coisa. Vamos criar uma cidade e uma torre que chegue até o céu e vamos botar nosso nome lá. Eles acham uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Agora a gente vamos espalhar, não, vamos se juntar. Aí eles pegam, a primeira coisa que eles devem envolver ali é sabedoria, inteligência. E eles envolvem na Torre de Babel inteligência, sabedoria. Eles devem envolver na construção da Torre de Babel força. E eles envolvem ali poder. Alguém ali liderava aquilo. Tinha gente com poder sobre os outros ali. Alguém coordenava a construção daquilo tudo. Aí eles tinham que envolver também riqueza. Recursos deles lá na época. Eles tinham que envolver recursos para a construção. Eles tinham que envolver... E eles queriam o que com tudo isso? Adoração. Eles queriam que o nome deles tivessem... Todo mundo olhasse e visse que eles eram os caras, né, as pessoas certas. Sabe quem é digno de tudo isso? Apocalipse diz que o Cordeiro, que foi imolado antes da fundação do mundo, é digno de receber glória, honra, poder, força, sabedoria. Tudo isso pertence a Jesus. Todas as vezes que nós pegamos aquilo que pertencia a Ele e gastamos em benefício próprio, para nosso nome, para nossas coisas, para o nosso crescimento, sempre a gente vai ter um problema. Aí o que acontece? Deus vem,
olha o que eles estão fazendo e estraga o plano e os sonhos deles. Deus destrói todo o planejamento e os sonhos deles para que a missão se cumprisse. Eles se espalham pela terra, agora com a língua confundida, agora com várias línguas, né, vários idiomas, dialetos ali, eles se espalham e começam a povoar a terra, e aí eles têm um problema. Sabe o que aconteceu em Atos? Logo depois que teve derramado o Espírito Santo, Atos 3, com o milagre que aconteceu, eles não foram, cara, eles ficaram em Jerusalém. Aí Deus olha aquilo, e aí Deus faz o quê? Manda as Atos 8:1. Se você não obedece Atos 1:8, Atos 8:1 acontece. Aí vem uma grande perseguição e o povo se espalha. Eu tremo quando leio essas histórias. Porque Deus pode a qualquer momento chegar para ver o que eu estou fazendo, o trabalho das minhas mãos, e simplesmente soprar tudo isso, porque eu talvez esteja querendo ser dono e ser senhor daquilo que não é meu. Olhando para os cristãos hoje em dia, porque tem se tornado tantos nominais e desigrejados, a maioria de nós estamos querendo fazer a mesma coisa. Só que Deus está em missão e tudo vai convergir para o seu propósito. É melhor obedecer do que ver os seus planos e projetos se espalhando. Então, é preocupante quando as pessoas estão pensando nisso tudo e a gente tem que obedecer, cara. Acho que você falou também sobre o que se deve. E eram duas perguntas, eu acho que eu respondi uma só, né? É, na verdade, as pessoas que vão para o campo e as que ficam apoiando os que vão para o campo, né? Se existe Uhum. essa separação de funções, né? Eu acho que existem as pessoas que vão para outro lugar e as que ficam, mas os dois são a mesma Eles coisa. têm a mesma responsabilidade É, e é para todos, e a, que é uma ordem. a curva de aprendizagem é maior de quem foi para outro país, né? O sacrifício é um pouco maior, mas o que está lá e o que está aqui tem que fazer a mesma coisa para o evangelho. Todos têm a mesma missão. Tudo tem a mesma Verdade, missão. verdade. Pastor, e como é que é quando o irmão vai para o campo, né? Quando o irmão se distancia? Como é que fica? São duas perguntas em uma nessa. Mas como é que é a relação do missionário com a família, com a igreja local, a igreja de origem, com os amigos, né? Quando o senhor tem que ir para algum lugar distante? E também qual é a importância de saber lidar com esse distanciamento em prol do reino? Quando sua igreja te envia, né? Eu fui enviado para a base missionária. Depois, quando eu retornei e fui para o campo, minha igreja local fez isso. E quando eu me tornei pastor, o pastor acaba que não tem um vínculo mais com a igreja local, né? Um pastor herleano, né? Eu era da igreja metodista herleana. Ele tem um vínculo maior com a secretaria geral, com a denominação, com o bispo. Mas eu sempre dei meus feedbacks para a igreja e para aqueles que se tornaram a igreja junto comigo, né, irmãos? Eu me lembro que eu mandava as cartas, escrevia ainda, né? À mão, e às vezes eram 30 cartas, 20. Me lembro que eu escrevi 35. Uma para cada pessoa, não era uma carta para todo mundo, né? Botava o nome da pessoa e escrevia ali. Hoje está mais prático algumas coisas, pode gravar um vídeo, mandar um áudio, né? E aí escrevia ali. E eu mandava para os irmãos, né? Eles recebiam essas cartas e ali eu prestava conta e contava as notícias, né? E dava as informações de como que estava indo, como que estava sendo. Depois comecei a fazer isso mais por e-mail, né? Enquanto estava no campo missionário, enviando por e-mail, dando feedback. Você sai e a sua igreja, a enviadora, acaba sendo sua Antioquia, onde você volta. Eu sempre voltava para a igreja local, ia lá no culto, pregava, dava informação. A gente sempre fazia questão de voltar e ir nas nossas igrejas, e ali prestar conta e estar ali falando e desenvolvendo o nosso trabalho e dando informação. Com relação a amigos e famílias, eu acho que todo mundo que vai, ele deve ter uma coisa em mente. Você está indo e de verdade vai romper esses laços, né? Você não vai se tornar inimigo das pessoas, mas você vai embora. Os seus melhores amigos vão encontrar outros melhores amigos, vão se relacionar com eles, vão sair com eles.
Quando você retornar, você já não faz mais parte do ciclo. Eles vão te receber, você vai ter amizade, mas eles têm uma outra agenda onde você não está mais nessa agenda. Não é porque Nossa. eles são ruins. Você foi embora. Mesmo tendo contato, amizade, eu tenho meus amigos até hoje, de estar ali conversar, mas eu vejo que a consideração existe, o amor existe, a gente quando se encontra parece que a gente convive todo dia, mas perdemos esse contato de estar sempre juntos, né? E eu achei também outros amigos. Eu arrumei outros melhores amigos e a gente foi criando uma rede de relacionamento muito maior, que não era só aquele grupo que a gente estava acostumado. Isso é ruim, em parte, mas é normal da vida, porque o militar que vive também viajando, ele acontece a mesma coisa com ele, não é só com o missionário. Um médico que vive trocando de cidade, acontece a mesma coisa com ele. Então não é um privilégio só do missionário. Então essa é uma realidade, você vai se desprender. Uma outra preocupação que você tem que guardar é: você não precisa ficar até o último parente que você tem se converta. Eu me lembro que eu estava no campo e aí eu fiz um apelo para alguns irmãos, falei, cara, visita lá minha mãe, meu pai, não estão caminhando na igreja e tá. E eles falaram, mas a gente pensou, como eram seus pais, já tinham se convertido. E aí o irmão falou assim, não era melhor tu ter esperado eles se converterem para você ir? E eu fiz outra pergunta, né? E se eles se converterem nunca? E se eles não entregarem a vida deles para Jesus nunca? O que pode acontecer? Aí eu também não vou nunca. E outra, o trabalho de pregar para eles é só meu? Não é, cara. É da igreja, né? É das pessoas que convivem com ele. Eu falava para gente que conhecia, estou falando aqui especificamente dos meus pais, mas eu falava com os vizinhos que eram crentes, eu falava, vocês não pregam o evangelho para eles? Ah, mas você não já prega? Eu sei, cara, mas a igreja precisa pregar, não é só eu, não. Nós, irmãos e crentes, precisamos pregar. E então eu não devo aguardar a conversão de todo mundo que eu conheço para eu poder ir. Eu posso ir e Deus vai fazer o trabalho dele aqui também. E entender de que eu também tenho que ter o cuidado. Um exemplo, minha mãe falava, vai levar um neto para longe, né? Minha sogra vai levar um neto para longe e tal, um filho recém-nascido. Só que aí eu parei para pensar. Eu morava numa outra cidade, mas eles também não iam me visitar lá. Eu que tinha que trazer sempre para ver. Então não ia mudar nada. Eu ia estar morando em outro país, então quando eu voltasse de férias, eles iam ver. E eu poderia parar meu ministério, deixar de fazer por causa dessas objeções ou forma de falar. Então a gente precisa ser sábio na hora de tomar essas decisões e de ir entendendo que você não está indo para uma experiência só. Isso vai lhe custar tudo. Quando você se envolve com Jesus, tem que estar ciente, mesmo sendo missionário ou não, que existe um custo muito alto. Jesus ofereceu para a gente uma cruz. A igreja é um barco de guerra, não é um iate. É um barco de guerra. A gente está em missão, a gente sabe o que vai fazer, e é um barco de guerra. Não é um cruzeiro, onde a gente vai lá e paga e se diverte e cobra pelo serviço que for oferecido e vai embora. Então, custará muita coisa. Você pode ficar doente, você pode pegar uma malária, você pode ser preso, você pode morrer por causa disso. Qualquer pessoa que se envolve no ministério esperando bonança deveria repensar, né? Isso vai lhe custar muitas coisas. E então eu devo me envolver ciente de que eu vou me envolver em algo que vai me tirar mais coisas do que me dá. De mim mesmo, da minha vida, vai ser um trabalhar muito grande no meu coração, na minha vida, e tudo que eu tenho vai ser para aquela missão. E quando a gente pensa desse jeito, a gente olha toda a dimensão e o custo, né? Jesus mandou a gente olhar e ver o custo disso. Existe um custo para você ser um discípulo de Jesus. E a gente não vai ficar pensando em voltar atrás porque a gente mediu e viu, não, eu quero obedecer a Jesus. E a gente vai e entendendo toda a realidade da missão. É interessante ouvir o pastor falando, porque realmente a gente nota que é algo que é uma entrega de vida, né? Não é uma simples agenda a cumprir.
é uma entrega de vida. Na verdade, a agenda já é contada com esses compromissos que são da vida, né, da vida de um missionário. E aí eu lembro daquela passagem onde deixa primeiro eu enterrar os meus pais, né, para eu seguir o Senhor. E muitas pessoas deixam de cumprir o ID, deixam de cumprir a missão justamente por todos esses fatores que o irmão apresentou. O irmão apresentou alguns aqui, existem muitos outros, né? Às vezes o Uhum. cara ainda não é casado, noivou com a esposa, noivou com a namorada, né? Às vezes é um pai que está doente, às vezes é outras situações, né? E muitas vezes são questões que impedem e limitam alguém de exercer ali o chamado. Deixa eu só Pastor, aproveitar que você falou isso. Posso? claro, pode. Ah. Então, quando eu disse que eu ia para a missão, muitos irmãos, muitos, né, cristãos que eu convivia na época falavam, cara, tem que pensar em você. Você tem que pensar no teu trabalho, no teu futuro, fazer a faculdade, é, uma profissão que te gere recursos e tá. E aquilo começou a me preocupar muito. Eu falei, não, eu sei, tá, mas então é uma furada se meter na missão? Não, não é isso, mas você precisa fazer isso, tá? Me aconselharam. Primeiro tu cria uma estabilidade e vai embora, estabilidade financeira e tá, assim você não vai depender dos outros. E eu era orgulhoso demais para depender dos outros. E Deus me quebrou com isso, né? Recebi minha primeira oferta missionária de uma criança, parte da mesada dela. E de uma irmã que era diarista e um dia dela de trabalho ela me deu. Aquilo foi enfiar uma faca no meu peito e para arrebentar o meu orgulho mesmo. E eu fui pedir a bênção na época da igreja, do pastor, do presbitério, e fui para o treinamento. E aí eles ficavam sempre, como que tu vai manter tua esposa? Como que você vai casar, vivendo nessa insegurança e tal? Mas eu não queria segurança, eu não queria essa coisa, eu queria obedecer a Jesus. E foi. É, Me casei com um sustento de R$ 100, tive meu filho, e sempre fui de trabalhar, de correr atrás, de fazer, e tudo para servir e me manter na missão. Só que ali, estava no campo, né? Você começa a ficar conhecido, servindo. Estava dando aula na universidade lá de teologia, onde eu fui abençoado com, com uma bolsa para fazer a licenciatura. Eu fiz e dava aula para o pessoal que estava no primeiro ano. E aí comecei a melhorar financeiramente, não era só o sustento, então tinha outros recursos. Começou isso a acontecer. Quando a gente estava assim, num período muito bom no campo missionário, é, Deus começou a colocar no meu coração para ir para o Chile. E aí nós abandonamos a segurança que a gente tinha lá e íamos começar tudo de novo. E aí fomos embora, voltamos para o Brasil e tudo isso. Aí começaram, tem que pensar, por que tu não fica no Brasil, aquela coisa toda. Só que Deus deixou de forma clara que a gente não ia voltar. Deus usou o Chile para deixar a gente no Brasil. Porque se não fosse isso, eu estaria lá na Argentina até hoje. Não tinha motivo, eu não planejei em voltar. Planejei em ficar e morrer no campo missionário. E aí voltamos e desenvolvendo um projeto. E várias vezes esse discurso veio sobre a minha vida com pessoas. Nós tomamos uma decisão agora de viver na realidade de missão de novo, depois de ter toda uma estabilidade ministerial. E aí as pessoas pensam bem, tu vai fazer isso, cuidado. Sempre o pessoal colocando em pauta os recursos, o dinheiro, né? Eu ganhava bem, tinha um bom salário, era um ministro da igreja. Só que, cara, é a missão de Deus. Quem fica no ministério, quem fica na segurança, mesmo tendo recebido uma palavra de Deus para fazer outra coisa, se torna um mercenário. Jesus falou que tem pastores, porque ele é o bom pastor e dá a vida pela ovelha. Esse é o modelo para todo pastor. Mas ele diz também que tem aquele pastor que vê o lobo vindo, né? Vê o perigo vindo, ele larga as ovelhas e vai embora, porque ele é assalariado. Ele só está cuidando das ovelhas porque é pago. Ele só está no ministério porque é pago. Essa preocupação deve estar sempre no nosso coração. Essas objeções sobre o financeiro e segurança, cara, o melhor lugar mais seguro para mim é o lugar onde estou, na presença de Deus.
debaixo da vontade de Deus, porque segurança é uma mentira. Estabilidade é uma mentira. Você pode ter um emprego estável hoje até acontecer alguma coisa. Você pode ter uma segurança financeira até haver uma pandemia. Você pode ter saúde completa até acontecer uma pandemia. E aí, de repente, de um dia para o outro, você perder tudo. Agora, em Deus, a segurança é eterna, é sempre. Segurança da salvação e tudo. E Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso provedor, Ele é o que cuida da nossa vida. Mesmo tendo segurança financeira, trabalhando em algum lugar, recebendo muito bem, eu devo confiar em Deus e não nessas coisas. E é nisso que o missionário, alguém que quer entrar no ministério, deve entender e deve confiar. Você pode construir algo grandioso e Deus simplesmente olhar para você e falar assim: agora me entrega tudo. Eu quero que tu comece em outro lugar e tudo de novo. E aí tu vai embora. Então você sempre vai ser mal compreendido pelas pessoas, porque você está abrindo mão das coisas que todo mundo está correndo atrás. E é complicado. É verdade. E essa dependência no Senhor é que faz toda a diferença, né? Porque realmente, se nós somos dependentes dele, ele supre todas as nossas necessidades, né? A gente lê isso em Mateus capítulo 6 e é bem notório. O problema é quando a gente se apoia nos nossos recursos. E os nossos recursos, eles são findáveis, né? Mas os recursos de Deus, eles são infindáveis, né? Então, a gente tem essa certeza. Mas, falando de recursos, né? O pastor já falou sobre recursos aí. A obra missionária, ela depende também de recursos, né? De doações, de ofertas missionárias, né? Como o próprio irmão já falou. O próprio Jesus, ele recebia ofertas, né? De algumas irmãs, e até que relata que Judas era aquele que gerenciava essas ofertas, né? Era o cara que ficava com a sacola. Mas eu queria saber como é que costumam ser os recursos, os suprimentos de um missionário para o seu sustento pessoal e para o sustento dos projetos em si. Então, o sustento da maioria dos missionários vem de ofertas voluntárias, né? São irmãos que sustentam aquele ministério, né? Como acontecia com o apóstolo Paulo, as pessoas financiavam o ministério dele, né? Mulheres, homens, irmãos, igreja que apoiavam e sustentavam o missionário dele. O ministério de Jesus foi sustentado por mulheres, por pessoas que ofertavam, e era Jesus, mais 12 homens, né? Uma galera que andava ali. Entre os 12 devia ter aquela galera que ficava mais um pouquinho para comer junto, estava ali. Então era a galera boa. Não é fácil você sustentar um grupo de pessoas desse tamanho se você levar em conta aí 3 refeições num dia, só isso, né? Fora outras necessidades. Jesus era sustentado por essas pessoas que financiavam, que eram parceiros ministeriais de Jesus. Paulo, né, os apóstolos, a igreja sempre fazia isso. Até o dia de hoje, a maioria dos missionários é sustentada da mesma forma. São irmãos e pessoas físicas que acabam ajudando e sustentando, e pessoas jurídicas, né, que aí é a comunidade de fé, a igreja, um grupo de pessoas que tira ali do financeiro da igreja e manda para o missionário esse sustento para ajudá-lo na sua tarefa, né? Financiar a sua tarefa no campo missionário. Sustento missionário sempre foi um problema para a igreja, não para Deus. A igreja evangélica brasileira, em sua grande parte, tem muita dificuldade em financiar a missão como igreja local. Tem igrejas que têm arrecadações de 50 mil mensal e mandam R$ 100 para o missionário. Tem igrejas que têm arrecadações maiores e que mandam R$ 50 para o missionário. Aí tem um câmbio e tudo isso, às vezes ele vai tirar 30 lá, com os descontos que tem, e manda isso. Isso não é visão missionária. Tem muitas igrejas que, se não fosse por obrigação da instituição, né, não dariam R$ 1 para a missão. Isso é problema bíblico, não é problema, e problema de caráter também, muitas vezes. Então você vai pegar igrejas locais que podem fazer até, antigamente tinha muita conferência para você ver. Algumas foram acabando com conferência, com tudo isso, que eram lugares de mobilização, mas não se envolve na missão, porque a maior parte do sustento, às vezes, da igreja local é gasta com ela mesma.
ali com sustento pastoral, com luz, água, as demandas que tem, e missão não é levada em conta no orçamento anual da igreja local. E eles vão ali e acabam mandando, às vezes nem do grupo, às vezes é um grupo que levanta os recursos entre os irmãos e mandam, mas a igreja brasileira tem muito problema com sustento. Né? Um brasileiro investe, em média, por ano, em torno de R$ 30 por missão. Um cristão, ele gasta muito mais com lanche, tem pets que vivem muito melhor do que alguns missionários, né? Tem pessoas que gastam R$ 1.000 com um bicho de estimação, e agora com essa moda de pai de pet, gastam R$ 1.000 com um cachorro e nunca mandaram nada para nenhum missionário. Aí é quando eu estava te dizendo que é um problema de conversão e um problema bíblico. Porque se eu entendo o que Deus está fazendo e eu estou comprometido com o que Deus está fazendo, é impossível, cara, um cristão de verdade gastar R$ 1.000 com um cachorro quando tem uma criança que não tem um tênis do lado dele, que mora em algum lugar. É só ele sair para a rua que ele vai ver. E então o sustento vindo de igreja local é mais problemático do que dos irmãos, de pessoas físicas, né, que acabam mandando sustento, porque o dinheiro da igreja local, muitas vezes, o pastor tem um certo controle. O pastor, dependendo da igreja, que é o pastor que toma essas decisões, tem um certo controle, ou então ele conduz a reunião lá do grupo financeiro, e às vezes não enviam. Porque um dos maiores problemas no Brasil para a missão, uma realidade mundial, mas no Brasil de forma específica, muito forte, da galera mais não alcançada é o pastor, né? Um pastor não alcançado. E o pastor se torna uma barreira muito forte para o sustento missionário. Muito forte. Estou falando, ele corta, tem pastor que às vezes tem um salário de 5, 6 mil, na hora que vai cortar alguma coisa do orçamento, ele corta R$ 50 do missionário e não R$ 50 dele que está aqui. Então, essa barreira, né, da liderança é muito forte, não permite que informações cheguem até a igreja local. Você, para hoje, ter uma oportunidade de missão em alguns púlpitos, é quase impossível de abrir a oportunidade para você falar de missão. E aí, Deus faz o quê? Deus levanta os irmãos, como ele sempre fez. Porque aí o pastor não tem um controle sobre o financeiro do irmão. Ele decide o que vai fazer com o recurso dele e essas pessoas acabam enviando de forma voluntária para os missionários, para as pessoas. Isso, estatisticamente, é comprovado, essa realidade da barreira financeira. Então, a maioria, às vezes, que acabam indo, vão por fé em Cristo, e Deus vai levantando irmãos no meio do caminho, pessoas que vão sustentando, vão cuidando. De forma específica, no meu caso, né, da Michele, nós temos uma igreja local que nos apoia financeiramente, a minha família, e alguns irmãos que têm nos apoiado financeiramente. Como eu disse, nós viemos para Campo Grande em missão. Nós estamos servindo o bairro, a cidade. Um dos nossos trabalhos é a mobilização da juventude, né? E os adultos ali de 40 anos para baixo, a gente tem mobilizado através de coisas, e a promoção de cursos e treinamentos de forma, um valor bem irrisório mesmo, que o pessoal acabam pagando, que não pagam em outro lugar, e com conteúdo extremamente bom, quase grátis, que na verdade para alguns foram grátis, quando a gente identifica quem não tem. Eu pego esse vocacionado que não tem grana para pagar treinamento, a igreja não vai apoiar ele, e a gente treina o cara com o que a gente pode, né? Através da missão, tomando a forma de Cristo. E a gente vai treinando essa pessoa e para que ele obedeça e vai encaminhando, meio que mentoreando ele até ele chegar ao campo missionário. A missão TFC não é denominacional, é uma missão que serve a igreja, e a gente já está fazendo isso há alguns anos e de treinando. E então, hoje, o que Deus continua fazendo é isso. Alguns casos, quando pastores às vezes descobrem que o irmão está mandando lá para o missionário de forma pessoal, acabam até se metendo até nisso, né? E a oração é para que Deus levante aí e desperte a liderança para esse apoio, né? Amém.